E se a busca pelo conhecimento te levasse a um lugar onde nenhum humano deveria estar? O sol mal conseguia atravessar o dossel denso da floresta amazônica, lançando sombras que dançavam no chão úmido como espectros vivos. Era 20 de outubro de 2025 e a expedição científica liderada pelo Dr. Ricardo Silva avançava com dificuldade através de um emaranhado de cipós e raízes, o ar pesado com o cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição. Ricardo, um micologista de 45 anos com uma paixão ardente por fungos raros, caminhava à frente, os olhos atentos a qualquer sinal de vida fúngica. Sua camisa estava encharcada de suor, mas ele não se importava. A promessa de uma descoberta revolucionária o impulsionava. Ao seu lado, Ana Paula, uma jornalista científica de 32 anos, ajustava sua câmera, capturando a vibrante tapeçaria da selva. "Isso é incrível", disse ela, focando em uma orquídea pendurada em um galho, suas pétalas brilhando como joias sob a luz filtrada. "O mundo precisa ver isso." Ana Paula era movida por uma curiosidade insaciável, e sua presença na expedição era tanto para documentar quanto para contar uma história que pudesse inspirar. Mateus, o assistente de 25 anos, seguia logo atrás carregando uma mochila cheia de equipamentos. Ele era um novato, ansioso para provar seu valor, mas a selva o deixava inquieto. Cada estalo de galho ou chamado de pássaro fazia seu coração disparar, e ele não conseguia evitar a sensação de que algo os observava das profundezas da floresta. "Isso é mais intenso do que eu imaginava", murmurou ele, enxugando o suor da testa. Doutora Laura Mendes, uma bióloga de 40 anos especializada em ecossistemas tropicais, caminhava com passos firmes, sua mente já formulando hipóteses sobre as espécies que poderiam encontrar. Ela ouvira rumores de fungos únicos na região, e a possibilidade de uma descoberta científica a mantinha focada, mesmo sob o calor opressivo. Guiando o grupo estava Tupã, um indígena de 50 anos, cuja família habitava a Amazônia há gerações. Ele se movia com uma graça silenciosa, os olhos constantemente alertas para perigos naturais e sobrenaturais. Tupã era um homem de poucas palavras, mas sua presença era reconfortante, como se a própria selva o reconhecesse como parte dela. Após 3 dias de trilha árdua, enfrentando enxames de mosquitos, rios lamacentos e o peso da umidade, a equipe estava exausta, mas determinada. Eles haviam acampado em clareiras improvisadas, dormindo sob redes enquanto o couro da selva, grilos, sapos e pássaros noturnos os mantinha acordados. Agora, estavam próximos de seu objetivo, uma caverna isolada, mencionada em relatos de exploradores e lendas indígenas, que poderia abrigar fungos nunca antes catalogados. Tupã parou abruptamente na beira de uma ravina, seu rosto endurecendo. "Estamos perto da caverna do Juri-Juri", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. "É um lugar dos espíritos, amaldiçoado por nossos ancestrais. Não devemos entrar." Ricardo trocou um olhar com Laura, sua expressão misturando curiosidade e impaciência. "Tupã, viemos de muito longe. Esses fungos podem mudar o que sabemos sobre biologia. Não podemos voltar agora." Ana Paula se aproximou, a câmera pendurada no pescoço. "Qual é a história dessa maldição? O que os Juri-Juri são?" Tupã hesitou, os olhos fixos na escuridão da ravina. "Os Juri-Juri são guardiões da floresta, espíritos que protegem seus segredos mais profundos. Há séculos, um grupo de forasteiros profanou a caverna, buscando riquezas que não lhes pertenciam. Os Juri-Juri os puniram com uma praga que consumiu seus corpos e mentes. Dizem que quem entra na caverna é marcado pelos espíritos, condenado a um destino pior que a morte." Mateus engoliu em seco, o peso da mochila parecendo mais pesado. "Então, o que acontece com quem entra?" Tupã o encarou, os olhos cheios de uma tristeza antiga. "Eles não voltam como eram. A floresta os reclama ou algo pior os toma." Ele fez uma pausa, a voz endurecendo. "Vocês ainda têm tempo de voltar." Ricardo colocou uma mão no ombro de Mateus, tentando tranquilizá-lo. "É apenas uma lenda, Mateus. Somos cientistas.
Lidamos com fatos, não com histórias de fantasmas. Laura assentiu, ajustando os óculos. Os benefícios científicos superam qualquer risco. Vamos prosseguir com cuidado. Tupã balançou a cabeça, mas não discutiu. Que os espíritos tenham piedade de vocês, murmurou, antes de liderar o grupo em direção à ravina. O caminho para a caverna era traiçoeiro, com o terreno descendo em ângulos perigosos, as raízes das árvores formando armadilhas naturais. O ar ficou mais fresco, carregado com o cheiro de terra úmida e algo mais. Um odor metálico, quase como podridão. Sons estranhos ecoavam pela selva. O canto de pássaros desconhecidos, o farfalhar de folhas sem vento, e uma vez, um rosnado, baixo que fez Mateus congelar. Provavelmente um jaguar, disse Laura, mas sua voz tremia e ela apertou o passo. Após horas de descida, eles chegaram à boca da caverna, oculta por uma cortina de vinhas e musgo. A entrada era estreita, um buraco, escuro que parecia engolir a luz do sol. Ricardo acendeu sua lanterna, o feixe revelando uma passagem que desaparecia na escuridão. É aqui, disse ele, a excitação evidente em sua voz. Vamos entrar. Tupã recuou. Eu fico aqui, não é seguro para mim. Ricardo franziu a testa, mas não insistiu. Tudo bem. Vigia a entrada. Voltaremos logo. A equipe se espremeu pela passagem estreita, as lanternas cortando a escuridão. O ar dentro da caverna era úmido, com um cheiro de terra e decomposição que grudava na garganta. As paredes eram lisas, quase polidas, como se esculpidas por mãos invisíveis. À medida que avançavam, a passagem se alargava, abrindo-se em uma câmara vasta, onde o verdadeiro espetáculo os aguardava. As paredes e o teto estavam cobertos de fungos bioluminescentes, brilhando com uma luz azul esverdeada que transformava a caverna em um cenário de outro mundo. Estalactites pendiam como dentes afiados, e estalagmites erguiam-se do chão, algumas se unindo em colunas que pareciam sustentar a terra. Os fungos variavam em tamanho, alguns eram pequenos como estrelas espalhadas, enquanto outros formavam grandes capas que pulsavam com uma intensidade quase hipnótica. Incrível, sussurrou Laura, os olhos arregalados enquanto examinava um aglomerado que parecia reagir ao seu toque, diminuindo e aumentando o brilho. Isso é uma descoberta sem precedentes. Ana Paula circulava pela câmara tirando fotos, o flash iluminando momentaneamente os cantos escuros. Isso é como entrar em um conto de fadas. Ou um pesadelo, disse ela, a voz cheia de admiração. Mateus, no entanto, sentia um desconforto crescente. A caverna parecia viva, os fungos pulsando em um ritmo que o fazia sentir como se estivesse sendo observado. Ele tentou se concentrar, ajudando a coletar amostras, mas sua mente estava em outro lugar. Ao alcançar um fungo grande, sua mão escorregou, e ele se cortou em uma rocha afiada coberta de esporos brilhantes. Ai! Exclamou, puxando a mão para ver um corte profundo na palma, o sangue misturando-se com os esporos luminescentes. Laura correu até ele. Deixe-me ver, disse, examinando o ferimento com uma carranca. É profundo. Precisamos limpar isso agora. Ela pegou o kit de primeiros socorros, aplicando antisséptico e enfaixando a mão de Mateus, que fazia caretas de dor. Obrigado, doutor, disse ele, tentando sorrir, mas o formigamento no ferimento já começava a incomodá-lo. Ricardo, absorto em coletar amostras, mal notou o incidente. Esses fungos são únicos, disse ele, colocando esporos em um frasco estéril. Podem mudar tudo o que sabemos sobre biologia fúngica. Após uma hora de exploração, a equipe reuniu amostras suficientes e voltou para a entrada. O ar fresco da selva foi um alívio, mas Mateus sentia o formigamento na mão se intensificar, uma sensação que ele não conseguia explicar. Tupã os aguardava, o rosto marcado por preocupação. Vocês encontraram o que queriam? Perguntou, os olhos fixos na mão enfaixada de Mateus. Ricardo sorriu, alheio à tensão. Mais do que esperávamos. Isso pode ser a descoberta do século. Tupã não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ele sabia que algo havia sido despertado. De volta ao acampamento, a equipe estava eufórica. Ana Paula revisava suas fotos, Laura e Ricardo discutiam as amostras e Mateus sentava-se à parte, olhando para sua mão.
Ele desfez a bandagem por um momento e ficou paralisado. O corte parecia brilhar com uma luz fraca, idêntica à dos fungos na caverna. Ele rapidamente cobriu a mão, o coração disparado. "É só minha imaginação", murmurou. Mas a dúvida já se instalava. À medida que a noite caía, os sons da selva se intensificavam. Grilos, sapos e algo mais. Um uivo baixo e melancólico que ecoava ao longe. Tupã, sentado junto ao fogo, ergueu os olhos, o rosto sombrio. "Os espíritos estão inquietos", disse ele, a voz quase inaudível. "Eles sabem que profanamos seu descanso." Ricardo riu, tentando aliviar a tensão. "São apenas animais, Tupã. Nada com que se preocupar." Mas Mateus, deitado em sua barraca, não conseguia dormir. O formigamento em sua mão agora era uma dor, pulsante. E cada vez que fechava os olhos via a caverna, os fungos brilhando com uma vida que parecia faminta. Enquanto a noite engolia o acampamento, um uivo baixo ecoou pela selva. E Mateus, com a mão latejando, soube que algo estava vindo. O que você faria se a pessoa ao seu lado começasse a mudar de um jeito que não explica? A noite na Amazônia parecia mais viva do que nunca. Um coro de grilos, sapos e pássaros noturnos que ecoava pela selva como uma sinfonia inquieta. Era 21 de outubro de 2025 e o acampamento da expedição científica estava envolto em uma escuridão que parecia engolir a luz fraca das lanternas. As barracas formavam um círculo improvisado ao redor de uma fogueira que crepitava, lançando sombras que dançavam nas árvores ao redor, como se a própria floresta estivesse assistindo. Dr. Ricardo Silva, o micologista de 45 anos que liderava a expedição, estava sentado em uma cadeira de acampamento, examinando as amostras coletadas na caverna do Jurijuri. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e exaustão, enquanto ele segurava um frasco com esporos bioluminescentes, a luz azul esverdeada refletindo em seus óculos. "Isso é revolucionário", murmurou ele, quase para si mesmo. "Podemos estar olhando para uma nova espécie, algo que redefine o que sabemos sobre fungos." Ao seu lado, doutora Laura Mendes, a bióloga de 40 anos, tomava notas em um caderno, a luz da lanterna iluminando seu rosto concentrado. "Se conseguirmos sequenciar o DNA desses fungos, podemos descobrir propriedades medicinais incríveis", disse ela, ajustando os óculos. "Mas precisamos de mais amostras." Ana Paula, a jornalista de 32 anos, estava sentada perto da fogueira, revisando as fotos que tirara na caverna. A câmera pendurada em seu pescoço era quase uma extensão de seu corpo, e ela não conseguia parar de pensar na beleza sobrenatural daquele lugar e na sensação de desconforto que a acompanhara desde que saíram de lá. "Vocês já sentiram algo estranho?", perguntou ela, hesitante, olhando para Ricardo e Laura. Ricardo riu, balançando a cabeça. "É só a selva, Ana. Ela mexe com a cabeça de qualquer um depois de um tempo." Mas nem todos estavam tão despreocupados. Mateus, o assistente de 25 anos, sentava-se afastado do grupo, perto de sua barraca, os joelhos puxados contra o peito. Sua mão enfaixada doía, uma dor que parecia pulsar em sincronia com os sons da selva. Ele não conseguia parar de pensar no corte que sofrera na caverna, na rocha coberta de esporos brilhantes que cortara sua palma. Desde então, uma sensação estranha se instalara. Um formigamento que subia pelo braço, acompanhado de uma febre que o fazia suar mesmo na umidade fresca da noite. Tupã, o guia indígena de 50 anos, estava sentado junto ao fogo, os olhos fixos nas chamas. Ele não dissera muito desde que a equipe voltara da caverna, mas sua expressão era de quem carregava um peso invisível. Ele sabia o que haviam feito: profanar um lugar sagrado, um lugar que os espíritos Jurijuri protegiam há séculos. E agora ele via os sinais: o comportamento inquieto de Mateus, o brilho fraco que parecia emanar de sua mão enfaixada, visível mesmo através do tecido. Mateus desfez a bandagem com dedos trêmulos, incapaz de ignorar a dor que crescia. O que viu fez seu estômago revirar. O corte, que deveria estar vermelho e inchado, estava coberto por uma camada de fungos brilhantes,
os mesmos que vira na caverna. Eles cresciam como pequenas estrelas, pulsando com uma luz azul esverdeada, espalhando-se pelas bordas do ferimento como se estivessem vivos. Meu Deus! Sussurrou ele, a voz tremendo, enquanto tentava limpar a ferida com a manga da camisa. Mas os fungos pareciam agarrar-se à sua pele, recusando-se a sair. Ana Paula notou o movimento e se aproximou, a câmera já em mãos. Mateus, você tá bem? Perguntou a voz cheia de preocupação. Ela apontou a câmera para ele, o flash iluminando seu rosto pálido e suado. Não sei, respondeu ele, a voz rouca. Minha mão tá estranha, tá doendo muito. Ele mostrou a mão para Ana Paula, que recuou instintivamente ao ver os fungos brilhantes. Isso não é normal, disse ela, abaixando a câmera por um momento. Ricardo, Laura, venham ver isso. Ricardo e Laura se aproximaram, e a expressão de Ricardo mudou de curiosidade para preocupação. Isso é extraordinário, disse ele, inclinando-se para examinar a mão de Mateus. Os esporos devem ter se alojado no ferimento. Pode ser uma infecção, mas nunca vi nada assim. Laura franziu a testa, pegando o kit de primeiros socorros. Vamos limpar isso e dar um antibiótico. Deve ser algum tipo de reação alérgica. Ela tentou soar confiante, mas sua voz tremia, e ela evitou tocar diretamente os fungos enquanto aplicava um antisséptico. Tupã se levantou, os olhos fixos na mão de Mateus. Isso não é uma infecção comum, disse ele, a voz grave. É a praga do juri-juri. Esses fungos são uma maldição espiritual, selada na caverna para proteger a floresta. Vocês a despertaram e agora ela vai consumir quem a tocou. Ricardo revirou os olhos, embora um fio de dúvida começasse a se formar em sua mente. Tupã, isso é superstição. Estamos lidando com uma questão biológica aqui, não com espíritos. Você não entende, insistiu Tupã, os olhos brilhando, com uma intensidade que fez Ana Paula estremecer. Os juri-juri não perdoam. Essa praga não é só do corpo, ela toma a mente, transforma a pessoa em algo que não é humano. Se não agirmos, todos nós seremos amaldiçoados. Mateus mal ouvia a discussão. A febre o consumia agora, sua testa brilhando com suor, os olhos vidrados. Ele sentia uma raiva crescendo dentro de si, uma irritação que não fazia sentido. Cada som, o crepitar do fogo, a voz de Ricardo, até mesmo o canto dos grilos, parecia amplificado, irritante, como se estivesse sob sua pele. Eu preciso de água, murmurou ele, levantando-se cambaleante. Ele caminhou até a mesa onde mantinham os suprimentos, mas tropeçou, derrubando uma pilha de equipamentos. O barulho fez Ricardo se virar, irritado. Tenha cuidado, Mateus, exclamou ele. Mas antes que pudesse dizer mais, Mateus se virou, os olhos arregalados e selvagens, e avançou sobre ele, empurrando-o contra uma árvore com uma força que não deveria ter. Para de gritar comigo, gritou Mateus, a voz irreconhecível, cheia de uma fúria primal. Ricardo caiu no chão, atordoado, enquanto Laura e Ana Paula gritavam. Tupã correu até Mateus, tentando segurá-lo, mas o jovem se debateu, arranhando. O braço de Tupã com unhas que pareciam mais longas, mais afiadas. Pequenos esporos brilhantes caíram de sua mão durante a luta, flutuando no ar como poeira luminosa. Ele está sendo tomado, gritou Tupã, finalmente conseguindo imobilizar Mateus por um momento. Mas Mateus era mais forte agora, movido por algo que não era humano. Ele se libertou com um rugido, empurrando Tupã para o chão e correu para a selva, desaparecendo entre as árvores antes que alguém pudesse detê-lo. O som de seus passos pesados ecoou por um momento, depois foi engolido pela noite. Ana Paula, ainda segurando a câmera, capturou tudo. A transformação de Mateus, a agressividade, a fuga. Sua respiração estava acelerada, o coração batendo forte enquanto ela abaixava a câmera. Isso não é normal, disse ela, a voz tremendo. Ele parecia possuído. Ricardo se levantou, esfregando o ombro onde batera na árvore. Ele está doente, Ana. Provavelmente uma infecção cerebral, talvez causada pelos fungos. Precisamos encontrá-lo e levá-lo a um hospital. Tupã se levantou, o rosto sombrio. Vocês ainda não entendem, disse ele, a voz cheia de desespero.
Não é uma doença que vocês podem curar com remédios. É a maldição dos Juri-Juri. E agora que ele fugiu, ele vai espalhar a praga para outros. Laura, que estivera em silêncio, finalmente falou, a voz trêmula. E se Tupã estiver certo? E se isso for mais do que biologia? Ricardo balançou a cabeça, recusando-se a ceder. Vamos encontrá-lo. Não há maldição, apenas ciência que ainda não entendemos. Mas enquanto a equipe reunia lanternas e suprimentos para seguir Mateus na selva, Ana Paula não conseguia tirar os olhos da escuridão onde ele desaparecera. A câmera ainda estava ligada, capturando o som de um uivo distante. Não de um animal, mas de algo que parecia humano e ao mesmo tempo não era. Enquanto a selva engolia Mateus, um uivo que não era humano ecoou pela noite, e Ana Paula soube que o pesadelo estava apenas começando. Você já ouviu o som do fim se aproximando? Um som que não explica, mas que você sabe que não deveria estar ali. A noite de 21 de outubro de 2025 na Amazônia era um manto de escuridão, perfurada apenas pelas lanternas do acampamento e pelo brilho fraco da fogueira que já começava a morrer. O ar estava pesado, carregado com a umidade da selva e o cheiro de terra molhada. Mas havia algo mais. Um odor metálico, quase como podridão, que parecia crescer a cada minuto. Dr. Ricardo Silva, Ana Paula, Tupã e doutora Laura Mendes estavam reunidos, lanternas em mãos prontos para seguir Mateus, que fugira para a selva após seu ataque violento. O jovem assistente, febril e agressivo, deixara todos em estado de alerta, mas nada os preparara para o que estava por vir. Ricardo segurava um rádio, tentando contato com a base em Manaus, mas a estática era a única resposta. Vamos encontrá-lo, disse ele, a voz firme, mas com um tremor que traía sua incerteza. Ele precisa de ajuda médica, não de superstições. Ele olhou para Tupã, que permanecia em silêncio, os olhos fixos na escuridão da selva, como se pudesse ver algo que os outros não viam. Ana Paula segurava sua câmera, a luz vermelha piscando enquanto gravava. Eu não sei, Ricardo, disse ela, a voz tremendo. O que aconteceu com Mateus não parecia normal, ele parecia possuído. Ela repetia a palavra que usara antes, incapaz de encontrar outra que descrevesse o que vira. Os olhos selvagens, a força desumana, o brilho dos fungos em sua mão. Laura, tentando manter a racionalidade, segurava um frasco com esporos coletados na caverna. Seja o que for, precisamos estudar isso. Pode ser uma infecção neurológica, algo que afeta o comportamento. Mas não vamos resolver nada ficando aqui. Tupã, porém, não se movia. Ele segurava um amuleto de madeira entalhada, os dedos traçando os padrões com uma urgência silenciosa. Vocês não deveriam ir atrás dele, disse ele, a voz grave. Ele não é mais o Mateus que vocês conheciam. A praga do Juri-Juri o tomou, e agora ele é um perigo para todos. Antes que Ricardo pudesse responder, um som cortou a noite. Um uivo que não era humano. Um som gutural, rouco, que parecia rasgar a selva. As lanternas oscilaram nas mãos de todos, os feixes de luz dançando freneticamente, enquanto tentavam localizar a origem do som. O que foi isso? Perguntou Ana Paula, a câmera tremendo em suas mãos, enquanto gravava a escuridão. Ele está voltando, disse Tupã, levantando-se, os olhos arregalados. Vocês precisam se esconder agora. Mas era tarde demais. Das sombras entre as árvores, uma figura emergiu. Ou o que restava dela. Mateus não era mais o jovem assistente ansioso que conhecera. Sua pele estava pálida, quase translúcida, coberta por uma camada de fungos bioluminescentes que pulsavam com uma luz azul esverdeada. Os fungos cresciam em placas irregulares, espalhando-se por seus braços, peito e rosto, como se o consumissem por dentro. Seus olhos brilhavam com uma intensidade selvagem, e sua boca, agora distorcida, soltava um rosnado baixo enquanto avançava, os movimentos desajeitados, mais rápidos. Meu Deus! Sussurrou Laura, deixando o frasco de esporos cair no chão, onde se estilhaçou, espalhando uma nuvem de esporos brilhantes no ar. Mateus atacou com uma velocidade que pegou todos desprevenidos. Ele se lançou sobre um dos assistentes da equipe, um jovem chamado Felipe,
que estava mais próximo da borda do acampamento. Felipe gritou, tentando se defender, mas Mateus o derrubou com facilidade, as unhas, agora longas e afiadas, arranhando seu rosto. Pequenos esporos brilhantes caíram de Mateus durante o ataque, flutuando como poeira luminosa e pousando na pele de Felipe. Ana Paula, paralisada por um momento, levantou a câmera e começou a gravar, sua respiração pesada ecoando através do microfone. "Isso não é possível", murmurava ela, enquanto a lente capturava o horror. Mateus rasgando a camisa de Felipe, os fungos em sua pele parecendo pulsar mais rápido, como se reagissem ao ataque. Ricardo correu até uma das caixas de suprimentos, pegando uma barra de ferro que usavam para montar as barracas. "Mateus, para!" gritou ele, levantando a barra. Mas Mateus apenas rosnou, deixando Felipe no chão e virando-se para Ricardo com uma fúria cega. Laura tentou ajudar Felipe, que agora tremia no chão, o rosto coberto de arranhões que já começavam a brilhar com pequenos pontos de luz azul esverdeada. "Ele está infectado", disse ela, a voz cheia de pânico. "Os esporos estão se espalhando." Tupã, com um facão na mão, avançou para proteger o grupo. "Afaste-se dele!" gritou, posicionando-se entre Mateus e os outros. Mas Mateus não era o único problema agora. Felipe, que momentos antes estava gritando de dor, começou a se levantar, os olhos vidrados, os movimentos espasmódicos. Os fungos em seu rosto cresciam rapidamente e ele soltou um rosnado baixo, idêntico ao de Mateus. O acampamento explodiu em caos. Outros membros da equipe, que haviam corrido para ajudar, foram atacados por Felipe e Mateus, que pareciam movidos por uma fome primal. Gritos ecoavam pela selva, misturando-se com o som de barracas sendo rasgadas e equipamentos sendo destruídos. Esporos brilhantes enchiam o ar, iluminando a cena com um brilho sobrenatural que tornava tudo ainda mais surreal. Ana Paula continuou gravando, mesmo enquanto corria para se proteger atrás de uma árvore. Sua câmera capturava tudo: os zumbis, cobertos de fungos, os corpos caídos, o acampamento sendo devastado. "E isso é o fim", murmurava ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a lente tremia em suas mãos. Ricardo, Laura e Tupã conseguiram se reunir no centro do acampamento, lutando para manter os zumbis afastados. Ricardo usava a barra de ferro para empurrar Felipe, que avançava com uma força desumana, enquanto Tupã golpeava com o facão, tentando abrir caminho para a fuga. "Temos que sair daqui", gritou Tupã, a voz quase abafada pelos sons de destruição ao redor. Laura, com uma mochila nas costas, pegou uma lanterna e apontou para a selva. "Por ali", disse ela, indicando um caminho estreito entre as árvores. O grupo correu, deixando para trás o acampamento, que agora era um campo de batalha. Enquanto fugiam, Ana Paula olhou para trás, sua câmera capturando uma última imagem de Mateus, ou o que restava dele, parado no meio do caos, os fungos brilhando como uma aura ao seu redor, os olhos fixos na direção em que eles fugiam. Selva engoliu o grupo, os sons do acampamento desaparecendo gradualmente. Mas o horror não terminava ali. A poucos quilômetros dali, uma pequena vila ribeirinha dormia sob a luz da lua, alheia ao que se aproximava. Mateus e os outros infectados, movidos por um instinto que não era humano, começaram a se mover em direção à vila, os esporos brilhantes, flutuando ao seu redor como uma promessa de destruição. De volta ao grupo, Ricardo parou para recuperar o fôlego, o rosto pálido. "O que foi isso?" perguntou ele, a voz rouca, ainda segurando a barra de ferro como se esperasse outro ataque a qualquer momento. Tupã, ofegante, olhou para ele com uma mistura de raiva e desespero. "Eu avisei", disse ele. "A praga dos Jurijuri não para, e agora ela vai consumir tudo em seu caminho." Ana Paula abaixou a câmera, o rosto molhado de lágrimas. "Eu gravei tudo", disse ela, a voz tremendo. "O mundo precisa saber o que está acontecendo aqui." Mas enquanto o grupo tentava se orientar na selva, o som de um novo uivo ecoou ao longe, um uivo que vinha da direção da vila. A infecção estava se espalhando, e o pesadelo estava longe de acabar. Enquanto a selva escondia os sobreviventes, o uivo distante de novos infectados ecoava pela noite, e Ana Paula soube que o horror estava apenas começando a se espalhar.
Você já correu tanto que seus pulmões queimaram sabendo que parar significava o fim? A selva amazônica engolia tudo. Luz, som, esperança. Era 22 de outubro de 2025 e o grupo de sobreviventes, Dr. Ricardo Silva, Ana Paula, Tupã e Dra. Laura Mendes, avançava com dificuldade através de um emaranhado de cipós e raízes, o ar pesado com umidade e o cheiro de podridão. A noite anterior, o acampamento fora devastado por zumbis cobertos de fungos bioluminescentes, e agora eles fugiam, movidos pelo puro instinto de sobrevivência. Tupã liderava o caminho, sua experiência na selva sendo a única coisa entre eles, e a morte, enquanto os rosnados dos zumbis ecoavam ao longe, um lembrete constante de que não estavam seguros. Ricardo, 45 anos, segurava a barra de ferro que usara para se defender no acampamento. Os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Seu rosto estava coberto de suor e lama, os óculos embaçados pela umidade. Mas ele se recusava a parar. Temos que continuar, disse ele, a voz rouca quase inaudível sobre o som da selva, grilos, pássaros e o tamborilar incessante da chuva que começava a cair. Ana Paula, 32 anos, segurava sua câmera com mãos trêmulas, a luz vermelha piscando, enquanto gravava a fuga. Isso é loucura, murmurava ela, a voz entrecortada pela respiração pesada. Ela tropeçava a cada poucos passos, o terreno traiçoeiro da selva ameaçando derrubá-la. Mas continuava filmando, como se documentar o pesadelo fosse a única coisa que a mantinha sã. O mundo precisa ver isso. Precisa saber. Laura, 40 anos, carregava uma mochila com as poucas amostras fúngicas que conseguira salvar do acampamento. Sua mente científica ainda tentava encontrar lógica no caos, e ela segurava um frasco de esporos brilhantes, analisando-o enquanto corria. Se eu puder entender como isso funciona, talvez possamos encontrar uma cura, disse ela, mais para si, mesma do que para os outros. Mas sua voz tremia, e ela sabia que o tempo estava contra eles. Tupã, 50 anos, movia-se à frente como um espectro, os olhos atentos a cada sombra, a cada som. Ele conhecia a selva como a palma de sua mão, mas também sabia que ela não era mais segura. A praga dos juri-juri havia transformado a floresta em um campo de caça, e os zumbis, Mateus e os outros infectados, estavam em seu encalço. Fiquem juntos, disse ele, a voz firme, mas cheia de urgência. A selva é perigosa, mas os juri-juri são piores. O grupo enfrentava mais do que apenas os zumbis. A selva em si era um inimigo. Rios lamacentos que ameaçavam engoli-los, cipós que se enrolavam como cobras e o constante zumbido de mosquitos que pareciam sugar a última gota de energia deles. A chuva, que começara como um chuvisco, agora caía em torrentes, transformando o chão em lama escorregadia. A cada passo eles afundavam, os sapatos encharcados, os corpos exaustos. Após horas de fuga, eles chegaram a um rio largo, suas águas escuras correndo rápido sob a luz fraca da lua que mal atravessava o dossel. Tupã parou, examinando o terreno. Precisamos atravessar, disse ele, apontando para o outro lado. Os zumbis não gostam de água corrente. Pode nos dar algum tempo. Ricardo hesitou, olhando para as águas turbulentas. É muito rápido, disse ele. Podemos ser arrastados. É isso ou ser pegos, retrucou Tupã, já começando a amarrar uma corda entre duas árvores para ajudar na travessia. Ana Paula gravava a cena, o som da chuva misturando-se com sua respiração ofegante. Se morrermos aqui, pelo menos será tentando, murmurou ela, a câmera tremendo em suas mãos. Enquanto atravessavam o rio, segurando a corda com mãos escorregadias, um som cortou a noite. Um rosnado baixo, vindo da direção de onde haviam vindo. Ana Paula virou a câmera, e o feixe de luz capturou algo na margem oposta. 3 figuras cobertas de fungos brilhantes, os olhos selvagens fixos neles. Eram zumbis, Mateus e 2 outros que haviam sido infectados no acampamento. Eles avançavam, os movimentos desajeitados mais rápidos, os fungos pulsando com uma luz que parecia viva. Corram! Gritou Tupã, puxando Ana Paula para a outra margem. O grupo mal teve tempo de se recompor antes que os zumbis começassem a atravessar o rio, a água aparentemente diminuindo sua velocidade,
mas não os detendo completamente. A fuga continuou agora mais desesperada. A selva parecia fechar-se ao redor deles, os galhos baixos arranhando seus rostos, a lama sugando seus pés. Laura tropeçou derrubando o frasco de esporos que segurava e parou para pegá-lo, mesmo enquanto Ricardo gritava para ela continuar. "Não posso perder isso!" exclamou ela, os dedos trêmulos enquanto recolhia o frasco. "É nossa única chance de entender o que está acontecendo." Ana Paula, ainda filmando, capturava cada momento. A exaustão de Ricardo, a determinação de Tupã, o desespero de Laura. Mas a câmera também pegava os rosnados que ficavam mais altos, mais próximos. "Eles estão nos alcançando", disse, a voz cheia de pavor. Tupã os levou a uma clareira, onde a luz da lua finalmente atravessava o dossel, iluminando o terreno. "Aqui", disse ele, apontando para um círculo de pedras que parecia fora de lugar na selva. "É um lugar de proteção, feito pelos meus ancestrais. Pode nos dar algum tempo." O grupo se abrigou dentro do círculo, ofegante, os corpos tremendo de exaustão. Laura aproveitou o momento para analisar as amostras, usando uma lupa improvisada para examinar os esporos. "Eles estão vivos", murmurou ela, a voz cheia de fascínio e medo. "Estão se movendo como se tivessem um propósito." "Ana", Paula apontou a câmera para Laura, capturando suas palavras. "Você acha que pode encontrar uma cura?" perguntou ela, tentando manter a esperança. "Não sei", respondeu Laura, a voz baixa. "Mas se não encontrarmos, estamos todos condenados." Antes que pudessem descansar mais, um rosnado ecoou da selva, e os zumbis emergiram das sombras. Eram 5 agora, os corpos cobertos de fungos brilhantes, os movimentos rápidos e predatórios. Mateus liderava o grupo, seu rosto quase irreconhecível, os fungos crescendo em placas que pareciam consumi-lo por dentro. Ele fixou os olhos em Ana Paula, como se a câmera a tornasse um alvo. Tupã pegou seu facão, posicionando-se na frente do grupo. "Fiquem atrás de mim!" gritou ele enquanto os zumbis avançavam. Ricardo levantou sua barra de ferro e até Laura pegou uma pedra, pronta para lutar. Ana Paula continuou gravando, mesmo enquanto recuava, o coração disparado. O ataque foi rápido e brutal. Tupã golpeou o primeiro zumbi, cortando seu braço, mas os fungos pareciam se regenerar, pulsando com mais intensidade. Ricardo acertou outro na cabeça, derrubando-o, mas o zumbi se levantou quase imediatamente, como se a dor não o afetasse. Ana Paula gritava, a câmera capturando cada golpe, cada rosnado, cada esporo brilhante que flutuava no ar. No caos, Tupã conseguiu abrir um caminho, empurrando os zumbis para trás com golpes precisos. "Vão!" gritou ele, apontando para uma trilha estreita. O grupo correu, os zumbis ainda em seu encalço, os rosnados ecoando pela selva como um coro de morte. Após o que pareceram horas, eles finalmente alcançaram uma cavidade natural sob uma árvore gigantesca onde se esconderam. A respiração pesada do grupo era o único som misturada com o tamborilar da chuva. Ana Paula abaixou a câmera, o rosto molhado de lágrimas e chuva. "Eu não sei quanto tempo mais aguentamos isso", sussurrou ela. Tupã, ofegante, olhou para os outros, os olhos cheios de determinação. "Vamos sobreviver", disse ele, "mas precisamos encontrar o xamã. Só ele pode nos ajudar a deter essa maldição." Enquanto se abrigavam, os rosnados dos zumbis ainda ecoavam ao longe, um lembrete de que a selva não lhes daria trégua. Escondidos, na escuridão da selva, os sobreviventes ouviam os rosnados se aproximarem, sabendo que a fuga estava longe de terminar. E se a única forma de salvar o mundo exigisse perder uma parte de si mesmo, ou de alguém que você ama, a selva amazônica parecia um ser vivo, respirando ao redor do grupo de sobreviventes cada som, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o tamborilar da chuva, amplificado pela tensão que os consumia. Era 23 de outubro de 2025, e Dr. Ricardo Silva, Ana Paula, Tupã e Dra. Laura Mendes estavam exaustos, os corpos machucados, os espíritos à beira do colapso. Após dias fugindo de zumbis cobertos de fungos bioluminescentes, eles haviam encontrado um esconderijo temporário sob a raiz de uma árvore gigantesca.
mas sabiam que não poderiam ficar ali por muito tempo. Os rosnados dos infectados ecoavam ao longe, um lembrete constante de que a praga dos juri-juri não descansava. Ricardo, 45 anos, segurava sua barra de ferro como se fosse uma tábua de salvação, os óculos embaçados pelo vapor da selva. Sua mente científica ainda tentava racionalizar o que estavam enfrentando, mas a exaustão e o medo começavam a corroer sua determinação. Não podemos continuar fugindo para sempre, disse ele, a voz rouca, quase engolida pelo som da chuva que caía em gotas pesadas. Ana Paula, 32 anos, segurava sua câmera com mãos trêmulas, a luz vermelha piscando enquanto gravava o grupo. Se não encontrarmos uma solução, não teremos para onde fugir, murmurou ela, os olhos vermelhos de lágrimas e falta de sono. A câmera era sua âncora, uma forma de manter a sanidade enquanto documentava o pesadelo que se desenrolava. Ela apontou a lente para Tupã, que parecia o único ainda em controle. Tupã, 50 anos, estava sentado com as costas contra a raiz da árvore, os olhos fechados, murmurando uma prece em sua língua nativa. Ele sabia que a selva não os protegeria. Por muito mais tempo, os juri-juri eram implacáveis, e a praga que haviam despertado não pararia até consumir tudo. Há um xamã, disse ele finalmente abrindo os olhos. Meu tio-avô, Kuara. Ele vive em uma clareira sagrada, não muito longe daqui. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Laura, 40 anos, segurava um frasco com esporos brilhantes, a mente ainda focada em encontrar uma cura científica. Um xamã? Perguntou ela, a voz cheia de ceticismo, mas também de desespero. Como ele pode nos ajudar contra isso? Ela apontou para a selva, onde os rosnados dos zumbis pareciam mais próximos a cada minuto. Ele conhece os juri-juri, respondeu, Tupã levantando-se. Ele sabe como selar o que foi despertado, mas precisamos nos apressar. Ele pegou seu facão, os olhos determinados, e começou a liderar o grupo através da selva. A jornada até a clareira sagrada foi árdua, a chuva transformando o chão em lama escorregadia, os cipós e galhos baixos arranhando seus rostos. A cada poucos minutos, eles ouviam os rosnados dos zumbis, e Tupã os guiava por trilhas alternativas, evitando confrontos diretos. Ana Paula continuava filmando, capturando cada momento, o cansaço de Ricardo, o desespero de Laura, a determinação silenciosa de Tupã. Se morrermos aqui, sussurrou ela para a câmera, que alguém encontre isso e saiba o que aconteceu. Após horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira que parecia fora de lugar na selva densa. A chuva parara e a luz da lua atravessava o dossel, iluminando um círculo de pedras entalhadas com símbolos antigos. No centro, uma pequena cabana de palha abrigava um fogo que crepitava, lançando sombras que dançavam nas pedras. Um homem idoso com a pele marcada pelo tempo e olhos que pareciam ver além do mundo físico, estava sentado junto ao fogo, entoando cânticos baixos. Kuara, disse Tupã, abaixando a cabeça em sinal de respeito. Precisamos de sua ajuda. O xamã Kuara levantou os olhos, examinando o grupo com uma intensidade que fez Ana Paula estremecer. Ele era pequeno, mas sua presença era imensa, como se a própria selva o envolvesse. Vocês profanaram a caverna do juri-juri, disse ele, a voz grave, quase um sussurro. Despertaram o que foi selado há séculos, e agora pagam o preço. Ricardo deu um passo à frente, tentando manter a compostura. Nós não sabíamos, disse ele. Somos cientistas, viemos estudar fungos, mas algo aconteceu. Mateus, um dos nossos, foi infectado. Ele se transformou em algo que não é humano e agora está espalhando essa praga. Kuara assentiu, os olhos fixos no frasco que Laura segurava. Os fungos que vocês encontraram não são apenas organismos, explicou ele, levantando-se e pegando um bastão entalhado com símbolos que brilhavam sob a luz da lua. São uma entidade ancestral, um guardião da floresta, selado pelos juri-juri para proteger seus segredos. Quando sua caverna foi profanada, a entidade foi libertada, e agora ela busca consumir tudo em seu caminho. Ana Paula apontou a câmera para Kuara, capturando cada palavra. Então, como paramos isso?
perguntou ela, a voz cheia de urgência. Kuara caminhou até uma pequena bolsa de couro pendurada em sua cabana, retirando um talismã, um objeto de madeira entalhada, envolto em fibras que brilhavam com uma luz fraca, semelhante à dos fungos, mas mais suave, quase reconfortante. Este talismã foi criado pelos meus ancestrais, disse ele entregando-o a Tupã. Vocês devem retornar à caverna do Juri-Juri e realizar um ritual para selar a entidade novamente. O talismã deve ser colocado no coração da caverna, onde a entidade se manifesta. Mas ele fez uma pausa, os olhos escurecendo. O ritual exige um sacrifício. Laura franziu a testa, segurando o frasco de esporos com mais força. Que tipo de sacrifício? Perguntou ela, a voz tremendo. Kuara olhou para cada um deles, como se pudesse ver suas almas. A entidade é faminta, disse ele. Para selá-la, ela deve ser saciada. Um de vocês deve oferecer sua vida, ou sua essência, para completar o ritual. Se não o fizerem, a praga continuará, e a selva, e tudo além dela, será consumida. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ana Paula abaixou a câmera por um momento, o peso da revelação a atingindo como um soco. Ricardo balançou a cabeça, recusando-se a aceitar. Isso é loucura, disse ele. Tem que haver outro jeito. Não vou sacrificar ninguém. Tupã segurou-se, o talismã com mãos firmes, os olhos fixos em Kuara. Você tem certeza disso, tio? Perguntou ele, a voz cheia de tristeza. Kuara assentiu. Os Juri-Juri não perdoam, disse ele, mas eles aceitam o equilíbrio. Uma vida por muitas é o único caminho. Laura, ainda tentando manter a racionalidade, levantou o frasco de esporos. E se eu encontrar uma cura? Perguntou ela. Se pudermos neutralizar os fungos, não precisaremos de sacrifícios. Kuara sorriu, mas era um sorriso triste. A ciência de vocês é poderosa, disse ele. Mas isso não é apenas ciência, é espiritual. Vocês podem lutar com suas armas, mas a verdadeira batalha é aqui. Ele apontou para o peito, onde o coração batia. Enquanto o grupo absorvia as palavras do xamã, os rosnados dos zumbis ecoaram pela selva, mais próximos agora. Kuara levantou a cabeça, os olhos alertas. Eles estão vindo, disse ele. Vocês devem partir agora. Voltem à caverna, realizem o ritual, ou tudo estará perdido. Tupã guardou o talismã em sua bolsa, os ombros tensos. Vamos fazer isso, disse ele, olhando para os outros. Mas precisamos decidir quem... Não, interrompeu. Ricardo, a voz firme, mas cheia de medo. Não vou deixar ninguém morrer. Vamos encontrar outra solução. Ana Paula, ainda segurando a câmera, gravava a discussão, o coração disparado. E se não houver outra solução? Perguntou ela, a voz quase inaudível. E se um de nós precisar fazer isso? Laura ficou em silêncio, os olhos fixos no frasco de esporos, como se pudesse encontrar respostas ali. Mas não havia respostas fáceis, não na selva, não contra uma maldição que transcendia a lógica. Enquanto se preparavam para partir, Kuara entoou um cântico baixo, as palavras ecoando pela clareira como um vento antigo. Ele deu a Tupã um mapa rudimentar, desenhado em couro, que mostrava o caminho de volta à caverna do Juri-Juri. Que os espíritos guiem vocês, disse ele, antes de voltar para sua cabana, o fogo lançando sombras em seu rosto enrugado. O grupo deixou a clareira, os rosnados dos zumbis agora alarmantemente próximos. Eles sabiam que o caminho de volta seria perigoso, mas agora tinham um objetivo e um preço a pagar. Enquanto avançavam pela selva, o peso do sacrifício pairava sobre eles, uma sombra mais escura que a própria noite, com o talismã em mãos e o peso do sacrifício em seus corações. O grupo partiu para a caverna, sabendo que o preço da sobrevivência poderia ser mais alto do que imaginavam. E se o preço para salvar o mundo fosse mais alto do que você poderia suportar, e ainda assim não fosse o suficiente? A selva amazônica parecia um túmulo vivo, sufocando o grupo com sua umidade e escuridão enquanto eles se aproximavam da caverna dos Juri-Juri. Era 24 de outubro de 2025 e Dr. Ricardo Silva, Ana Paula, Tupã
e Dra. Laura Mendes estavam à beira do colapso físico e emocional. O talismã brilhante que Tupã carregava, dado pelo xamã Kuara, era sua única esperança de deter a praga dos juri-juri, mas o peso do sacrifício exigido pelo ritual os consumia. Os rosnados dos zumbis ecoavam pela selva, cada vez mais próximos, como um coro de morte que os seguia sem descanso. Ricardo, 45 anos, segurava sua barra de ferro, os óculos embaçados pelo vapor da selva, a mente oscilando entre determinação e desespero. Estamos quase lá, disse ele, a voz rouca, tentando convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. Ele não conseguia parar de pensar nas palavras de Kuara. Um sacrifício seria necessário e a ideia de perder um deles o atormentava. Ana. Paula, 32 anos, segurava sua câmera, a luz vermelha piscando enquanto gravava a jornada final. Se vamos morrer aqui, sussurrou ela para a lente, que o mundo saiba o que enfrentamos. Sua voz tremia, mas ela continuava filmando, capturando cada passo, cada rosnado distante, como se documentar o horror fosse sua última missão. Laura, 40 anos, segurava um frasco com esporos brilhantes, ainda tentando encontrar uma solução científica, mesmo sabendo que a resposta talvez estivesse além da lógica. Se o ritual funcionar, talvez possamos estudar os restos dessa entidade, disse ela, mas sua voz era mais um murmúrio de esperança do que de convicção. Tupã, 50 anos, liderava o grupo com uma determinação silenciosa, o talismã pendurado em seu pescoço, brilhando com uma luz suave que parecia pulsar em sincronia com os sons da selva. Ele sabia o que o ritual exigia, e a cada passo sua decisão se solidificava. Ele não deixaria que os outros pagassem o preço. A jornada até a caverna foi um pesadelo. A selva parecia conspirar contra eles, com cipós que se enrolavam em seus pés e galhos que arranhavam seus rostos. Os zumbis os alcançaram 2 vezes, forçando o grupo a lutar. Ricardo acertou um zumbi na cabeça com a barra de ferro, enquanto Tupã usava seu facão para abrir caminho, os fungos brilhantes, dos infectados iluminando a noite, com um brilho sobrenatural. Ana Paula gravava tudo, os gritos e rosnados ecoando através do microfone, enquanto Laura tentava proteger as amostras, mesmo sabendo que elas poderiam não fazer diferença. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, a mesma que haviam profanado dias antes, o ar parecia mais pesado, carregado com um cheiro de podridão que grudava na garganta. A entrada, coberta por vinhas e musgo, parecia uma boca faminta, pronta para engoli-los. É aqui, disse Tupã, a voz firme, mas cheia de uma tristeza profunda. O coração da caverna é onde a entidade vive. Precisamos ir até lá. Ricardo hesitou olhando para os outros. E o sacrifício? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Quem? Eu, disse Tupã, interrompendo-o. Eu sou o guia. Eu os trouxe até aqui. É minha responsabilidade. Ele tocou o talismã, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e aceitação. Ana Paula abaixou a câmera por um momento, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tupã, não, sussurrou ela. Tem que haver outro jeito. Não há, respondeu, ele com um sorriso triste. Os juri-juri exigem um preço, e eu estou pronto para pagá-lo. Laura, ainda segurando o frasco, balançou a cabeça. Isso é loucura, disse ela, a voz tremendo. Não podemos perder você. Mas Tupã já estava se movendo, entrando na caverna sem esperar resposta. O grupo o seguiu, as lanternas cortando a escuridão, o brilho dos fungos bioluminescentes nas paredes iluminando o caminho. A caverna parecia diferente agora, mais viva, mais ameaçadora. Os fungos pulsavam com uma intensidade que parecia responder à presença do talismã, e o ar vibrava com um som baixo, quase um sussurro, que parecia vir de todos os lados. À medida que avançavam, os zumbis os alcançaram novamente, emergindo das sombras da caverna como espectros brilhantes. Eram mais numerosos agora, seus corpos cobertos de fungos que pareciam mais vivos do que nunca. Ricardo e Laura lutaram com desespero, enquanto Ana Paula gravava, o som dos rosnados e dos golpes ecoando pela caverna. Tupã abria caminho com seu facão, cada golpe preciso, mas o número de zumbis parecia infinito.
Finalmente, eles chegaram ao coração da caverna, uma câmara vasta, maior do que haviam visto antes, onde a entidade se manifestava. No centro, um organismo fúngico gigante pulsava. Uma massa amorfa de fungos bioluminescentes que se estendiam como tentáculos, cobrindo as paredes e o teto. O organismo parecia vivo, respirando, os tentáculos se movendo como se procurassem algo para consumir. No centro da massa, um núcleo brilhava com uma luz mais intensa, quase ofuscante, como um coração pulsante. "É ali", disse Tupã, apontando para o núcleo. "O talismã precisa ser colocado lá." Mas antes que pudessem avançar, os tentáculos do organismo se moveram, atacando com uma velocidade assustadora. Ricardo foi jogado contra uma parede, a barra de ferro caindo de suas mãos, enquanto Laura gritava, tentando proteger as amostras. Ana Paula recuou, a câmera capturando o horror. Os tentáculos brilhantes, os zumbis avançando, o organismo pulsando com uma fúria que parecia antiga. Tupã correu em direção ao núcleo, o talismã brilhando em suas mãos, enquanto recitava o cântico que Kuara lhe ensinara. "Jure, jure, espíritos da floresta aceitem esta oferta", dizia ele, a voz ecoando pela caverna. Os zumbis o alcançaram, arranhando seu corpo, mas ele continuou, determinado a completar o ritual. Ricardo, recuperando-se, correu para ajudar, golpeando os zumbis que cercavam Tupã, enquanto Ana Paula e Laura se abrigavam atrás de uma rocha, a câmera ainda gravando. "Tupã, não faça isso!" gritou Ana Paula, mas era tarde demais. Tupã alcançou o núcleo, os tentáculos do organismo o envolvendo como se o reconhecessem. Ele colocou o talismã no centro do núcleo e a caverna foi inundada por uma luz ofuscante. O organismo gritou, um som que não era humano, mas que parecia carregar séculos de raiva. E começou a se desfazer, os fungos desmoronando como cinzas brilhantes. Os zumbis caíram, seus corpos se desfazendo em esporos que flutuavam no ar, inertes, mas o ritual exigia mais. Tupã, envolto pelos tentáculos, olhou para os outros, um último sorriso em seu rosto. "Protejam a floresta", disse ele, antes que a luz o consumisse completamente, seu corpo desmoronando junto com o organismo. A caverna ficou em silêncio, o brilho dos fungos diminuindo, a escuridão retornando. Ricardo, Ana Paula e Laura estavam ofegantes, os corpos tremendo de adrenalina e tristeza. "Ele se foi", sussurrou Ana Paula, abaixando a câmera, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura se aproximou do local onde o núcleo estivera, examinando os restos do organismo. "A infecção parece ter parado", disse ela, a voz cheia de incerteza. "Mas não sei se é permanente." Enquanto se preparavam para sair da caverna, Ana Paula notou algo, um único esporo brilhante flutuando no ar, como uma estrela solitária. Ele pousou no chão, pulsando com uma luz fraca. Um lembrete de que a ameaça poderia não estar completamente contida. O grupo deixou a caverna, o peso da perda de Tupã e a incerteza do futuro os acompanhando. A selva, agora silenciosa, parecia observá-los, como se soubesse algo que eles não sabiam. A caverna ficou em silêncio, mas o brilho de um único esporo sugeria que o pesadelo talvez não tivesse acabado, ainda.